Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? No último vídeo nós falamos a respeito da síndrome de Gideão, de quando Gideão ele tenta se esconder de Deus e ele fala para Deus que ele não era capaz de viver o que Deus tinha para ele, né? E podia ser qualquer outra pessoa escolhida, qualquer outra pessoa seria capaz, menos ele. E nós falamos de que diversas vezes na nossa vida nós tentamos não apenas fugir do propósito de Deus, mas se perguntasse para nós queremos viver outra vida, ser outra pessoa, e desprezamos a nossa própria vida, como se o Senhor não tivesse um propósito para nós. Mas a verdade é que a gente sabe que o Senhor tem, então o desejo do Senhor é que nós não fujamos dele e não desejemos ter outra vida. Mas tem algo que tem me chamado a atenção na história de Gideão também, que é o fato que entre o trigo e a tocha da vitória existe um processo de Deus nas nossas vidas. Entre o trigo, quando Gideão está malhando o trigo no lagar, meio que fugindo da opressão dos midianitas, quando Deus fala com ele, ele quer dar algumas desculpas. Entre esse Gideão e o Gideão que está vitorioso com o seu povo de Israel diante dos midianitas, lá com a tocha da vitória, existe um processo. E essa é uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Eu e você precisamos perseverar diante dos processos da nossa vida. Porque quando Gideão dá uma desculpa para Deus, Deus não disse que Gideão, aquela desculpa era mentirosa, porque Gideão fala algo que naturalmente era verdade. Mas Deus fala, Gideão, você vai vencer os midianitas porque eu estou com você, porque eu estou na sua frente. Então eu queria trazer isso nesse vídeo para compartilhar com você, independente de como você se encontra, independente da situação que você encontra hoje na sua vida, lembre-se que existe um processo até a tocha da vitória, existe um processo até cumprimento de promessas e até o grande dia em que nos encontraremos com o Senhor. Então a Bíblia fala que um dia Gideão está escondido, malhando o trigo no lagar, e ele recebe uma promessa, Deus o chama para um propósito maior, e ele mesmo com medo ele aceita. Então ele vive um processo até que um dia ele está lá junto com o exército de Israel, 300 homens, então eles tocam uma trombeta, eles quebram os cântaros e segurando na mão esquerda com a tocha, eles ficam parados e eles veem o Senhor promovendo uma grande vitória diante dos midianitas. Existia um processo para que Gideão se tornasse esse homem vitorioso. E o processo era confiar no Senhor independente das circunstâncias. Perseverar no Senhor independente das circunstâncias. Mas algo que também esse texto me ensina e tem ministrado meu coração nesses dias é que todos nós temos uma trombeta, todos nós temos um cântaro e todos nós temos uma tocha nas mãos. Sabe? A trombeta é o que a sua vida ela declara no mundo. O que a sua vida ela declara para todos que estão te vendo. Independente de você dizer o que ela declara, o que de fato ela declara é quando as pessoas olham para você. Será que através da sua vida o som que sai é um som que glorifica a Deus? Será que através da minha vida o som que sai é um som que exalta o Senhor? O que sai dos meus lábios, mas da expressão da minha vida cotidiana, será que exalta o Senhor? A Bíblia fala que para aquela vitória acontecer, a trombeta tinha que estar soando da maneira que o Senhor pediu. Nossa vida ela precisa emitir um som que glorifique a Deus em todos os aspectos. A segunda coisa é que eles têm cântaros na mão e no momento em que Deus direciona, eles precisavam quebrar os seus cântaros. Eu tenho pensado que o cântaro é a minha vida e a sua vida. Porque a verdade é que nós estamos gastando a nossa vida para alguma coisa. Mesmo que você ache que não, você está gastando a sua vida para alguma coisa. Para um sonho pessoal, para conquistar bens, para conquistar um sucesso que você tem no seu coração. Mas todos nós estamos, digamos que, quebrando o cântaro da nossa vida para algum Deus, para algum Senhor. E o desejo de Deus é que eu e você quebremos o nosso cântaro, quebremos a nossa vida para glorificá-lo, para exaltá-lo. A Bíblia fala que um dia uma mulher em uma janta ela chega diante de Jesus e ela quebra, quebra um vaso, quebra um cântaro, quebra um bálsamo de perfume, ela lava os pés de Jesus e a Bíblia fala que aquilo que ela derrama aos pés de Jesus enche toda a casa. Não teve uma pessoa que ao olhar não conseguiu sentir o cheiro da devoção e do amor daquela mulher. Sabe, aquele vaso quebrado aos pés de Jesus nada mais é do que o coração daquela mulher, a vida daquela mulher quebrada em amor e em devoção a Deus, ao próprio Jesus. Então existe um chamado para que nós quebremos a nossa vida, lancemos a nossa vida inteira aos pés do Senhor. E por último, cada um dos soldados tem na sua mão esquerda uma tocha. E a tocha fala a respeito da nossa paixão pelo Senhor. Você conhece muito bem a parábola das 10 virgens. São 10 virgens. E todas elas, no início da sua trajetória, tinham uma lamparina, tinham azeite e tinham chama na sua lamparina. A Bíblia fala que no momento em que o noivo chega, 5
estão sem óleo, estão sem chama. Mas 5 perseveraram, independente das circunstâncias. A Bíblia fala que no momento em que na vigília da madrugada o Senhor vai promover a vitória para os midianitas, todos aqueles homens precisavam estar com a sua chama acesa na mão esquerda, e todos eles estavam. Sabe, o dia em que o Senhor voltar, o dia em que o nosso noivo chegar, a pergunta é se a nossa chama estará acesa nas nossas mãos, se a nossa paixão estará permanecendo no lugar da devoção pelo Senhor. Então, por favor, não esqueça, não se perca, não menospreze a sua vida. Existe um processo entre o trigo e a tocha da vitória, mas todos nós fomos chamados para perseverar. E todos nós fomos chamados para, com a nossa trombeta, com o nosso cântaro e com a nossa tocha nas mãos, glorificar o Senhor até que Ele venha. Até o dia em que nós, parados com a nossa tocha, com o nosso cântaro e com a nossa trombeta, veremos com os nossos próprios olhos o nosso noivo amado Jesus. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver essa vida entregue a Ele, beleza? Valeu, até mais.